Tem uma história da Bíblia que me encanta muito, por várias razões, mas quando eu lembro do pastor Jorge, eu lembro dessa história, a história de Eliseu, quando uma mulher rica, lá em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 8 a 10, ela diz assim para o seu marido: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Tem gente que pensa que é porque é rica, né? Se você olhar os versículos antes, você vai ver que Eliseu impacta a vida de uma viúva pobre. Então, Deus age na vida de todas as pessoas que desejam. Presta atenção em mim um pouquinho. Continuando. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. E ela recomenda ao seu marido: façamos-lhe, pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á por ali. A grande pergunta que o texto me traz é o seguinte: por que ela disse nessa frase, vejo que esse que passa por nós, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus? O que ela viu? O que ela enxergou? Qual foi a visão dela que muitas pessoas às vezes não têm? Não enxergam, não conseguem compreender. Como é que ela enxergou que este homem era um homem de Deus? Quando eu penso nisso, penso no meu pastor, eu vejo muitas qualidades, né? A maior para mim, que mais me impacta a minha vida, é a paixão pelo reino. O pastor Jorge não ama a igreja, vir na igreja, ele ama o reino, ele ama tudo que se fala do reino. Na verdade, não só ama, como leva com muita seriedade, mas a sua paixão é constrangedora. Constrange quem está do lado dele quando ele fala do reino. Falando uma coisinha particular de família, né? Graças a Deus, depois ele mudou um pouco sobre isso. A gente, para tirar alguns dias de folga, você tinha que sair na segunda-feira e na sexta-feira estar de volta. Porque não podia estar um fim de semana fora da igreja, não é isso? Mas era a forma que ele expressava a paixão, não era obrigação, é vontade, desejo de estar na casa de Deus, desejo de servir ao Senhor, desejo de estar junto com o povo de Deus. Essa mulher pediu para preparar uma cama, preparar uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Só fruto de minha imaginação, talvez quando ela pensou na cama, ela pensou: esse homem trabalha muito. Ele deve trabalhar muito. Deve estar cansado, ele precisa de uma cama. Pastor Jorge trabalhou muito na vida dele. Incansavelmente, muito, muito. Tanto é verdade que nas segundas-feiras, a Evelyn me lembra sobre ela, me conta essa história, que ele ia para o hospital com dor de cabeça, porque ele sempre trabalhou muito. Ela deve ter pensado nele quando pensou numa cadeira e numa mesa. Ela disse assim: esse cidadão estuda muito, ele precisa de uma cadeira, ele precisa de uma mesa. Ele deve estudar muito tempo, ele deve meditar na lei do Senhor por muito tempo. Então vamos arrumar uma mesa e uma cadeira. Esse é o pastor Jorge, muito estudioso. Tanto é verdade que escreveu aí centenas de livros. Então não é à toa que ele chegou longe, tão longe. E ela deve ter pensado, quando ela pensou no candeeiro, ela deve ter pensado assim: esse homem é um homem de oração. Ele precisa de uma luz, porque de noite ele vai estar orando ao Senhor. Que também foi sempre a verdade do ministério do pastor Jorge. Incrível que ela quis uma bênção para a vida dela. Quando a gente olha o texto geral, acabando minha frase já, a gente encontra lá aliás, alguns textos falam sobre a moradia no andar de cima, no sótão da casa. E diz um texto que me faz muito para os irmãos, em 2 Reis 23:12, que diz o rei Josias, né, ele renova a aliança com o Senhor. Então ele ordenou ao sumo sacerdote Ilquias a limpar o templo, tirando os ídolos, né, feitos a Baal no templo. E diz o versículo 12 assim, que o rei derribou os altares que estavam sob o terraço. Me dá a entender que no terraço aconteciam muitas coisas importantes. Em Jeremias capítulo 19, versículo 13, diz assim: também serão imundas todas as coisas sobre cujos terraços queimaram incenso
a todo o exército dos céus e ofereceram libações aos deuses. Ou seja, eles faziam isso no terraço. Então, posso pegar junto com você? Aquela mulher sábia e rica, ela sabia que ela colocando o profeta de Deus no terraço, traria bênção sobre a casa dela. Trariam vitória. A mesma coisa fez Raabe. Levou os espias do Senhor em cima do terraço, porque ela sabia que traria sorte e bênção sobre a família dela. A gente precisa entender, irmãos, que honrar um homem de Deus não é idolatrá-lo. Muito tempo isso eu ouvi em Jundiaí, que nós idolatrávamos o pastor Jorge. Muito longe disso. Nós honramos o Deus que ele serve, o Deus que nós servimos. Então, quando nós colocamos isso e servimos o nosso pastor, servimos aquele que está diante de nós, servindo ao Senhor e trazendo alimento para nós, quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos colocando ele em cima da nossa casa, para trazer bênção sobre a nossa vida. Essa mulher rica, ela foi muito esperta, trouxe bênção. Tanto é verdade que o filho que foi gerado, fruto da bênção, que o profeta decretou sobre a vida dela, aquele filho havia adoecido, uma doença de morte. E ele realmente morreu. Ela não se preocupou, falou para o seu marido que ia buscar, no dia que morreu o menino, que ela ia falar com o profeta, e ele disse assim, mas hoje não é domingo, não é dia de culto, não é hora de você falar com o profeta. Ela falou, e ele perguntou para ela, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. E o filho estava morto. E depois, quando ela chega próximo ao profeta onde estava, veio o seu servo Geazi perguntar se estava tudo bem. Ela falou assim, está tudo bem, está tudo em paz. Só vim bater um papo com o profeta. Mas, na verdade, ela sabia que ela tinha lançado a semente da bênção sobre a casa dela, sobre a vida dela. Ela tinha colocado a bênção, dormindo no sótão da casa dela. Ela sabia que teria bênção. E diz o texto bíblico que o mesmo lugar onde o profeta dormia, ela colocou o filho dela lá. E o profeta Eliseu subiu até aquele local, deitou sobre o menino uma, e a segunda vez ele voltou a viver. Você precisa entender que honrar um homem de Deus não é idolatria, é honrar o Deus que ele serve e o Deus que te alimenta.